e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar. Em primeiro lugar, muito boa noite. É uma grata satisfação poder estar na casa, sempre encontrando amigos queridos, fazendo esse intercâmbio extremamente salutar entre as casas espíritas da nossa cidade. Eu que sou de uma casa espírita também de Cabo Frio, mas do bairro Guarani, né, que é o Fonte de Luz. Então nós, sempre que possível, é bom sempre estar nas casas irmãs, né? E os Trabalhadores de Jesus, que não é só a casa irmã, né? É a nossa célula máter. Então a gente sempre fica muito honrado de poder dar a nossa contribuição, né? Para transferir, para falar um pouco dessa doutrina, que é uma doutrina tão maravilhosa, que tanto bem nos faz, tanto nos consola. E hoje nós vamos falar um pouco de uma obra, você ainda não está ali, mas é de uma obra da nossa veneranda Joana de Ângeles. A obra é essa aqui, Atitudes Renovadas. Essa obra, ela é uma das que eu mais gosto, então tem uma questão meio que particular, né, nessa escolha até mesmo do tema, né, porque eu sou muito simpático a essa obra desde a primeira vez que eu consegui ler. Ela foi publicada pela primeira vez em 2009, então ela tem pouco mais de 10 anos. É uma obra bem recente. É uma obra que não faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles, mas ela também é muito rica de considerações a respeito do nosso ser psicológico. Então, eu vou tentar hoje trabalhar um capítulo. Claro que pedindo autorização à veneranda, porque o meu verbo vai tentar ser bem mais suave, já que nós sabemos que Joana de Ângeles tem uma erudição peculiar e, obviamente, que eu não teria audácia de tentar reproduzi-la, né? Então, dentro daquilo que eu pude produzir, em termos de verbalização e entendimento do capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Essa obra é uma obra que nos traz informações bastante seguras e muito úteis a respeito da nossa reforma íntima, porque o próprio tema já diz, Atitudes Renovadas. No prefácio da obra, a própria Joana de Ângeles, no seu comentário, ela ressalta a importância da doutrina espírita para toda a humanidade, aguardando o momento onde grande parte das nações possam ter uma interpretação mais clara do que a doutrina veio trazer para todos nós. E a partir de então, a seara do Cristo se estabelecer no planeta como um todo. Então, essa propositura da obra, ela vem de forma bastante clara. Então, Atitudes Renovadas significa basicamente a gente se despir das nossas atitudes, que são atitudes viciadas, que vêm de longa data do nosso intercurso evolutivo de outras existências, e que nós, na existência atual, ganhamos a oportunidade de mudá-las. Obviamente que para isso nós precisamos entender que mudanças seriam essas, né? E por que elas seriam necessárias no atual momento da nossa existência espiritual. Conseguiu? Ok. Então está ali. Pode passar o próximo. Joana de Ângeles começa com a seguinte afirmação. A noite escura da alma. A noite escura da alma, ela vai ser um processo que todo ser humano, né, todo espírito encarnado vai passar um dia. Se não passou, vai passar, e se passou, pode passar mais de uma vez. E o que seria isso? Ela se constitui, deixa eu fazer a leitura, né, de aflições,
inesperadas que defluem de circunstâncias. Eu vou ter que ler aqui para não ficar olhando ali o quadro. Só um minutinho. Aqui fica melhor. Ela se constitui de aflições inesperadas que defluem de circunstâncias existenciais e dos desafios que devem ser enfrentados durante o pléripo carnal. Bem, essa condição vem exatamente no intercurso da nossa existência. Ela vai vir através de, muitas vezes, de frustrações emocionais, que são inerentes à nossa condição humana. Quem de nós, em algum momento, não se sentiu frustrado diante de uma tarefa que demos início? Tarefa essa que, para a nossa visão, seria de mais alto teor moral, mas que durante o processo nós vamos passar por dificuldades, passar pelas críticas, pelas calúnias, pelos momentos que vão trazer desânimo. Então, Joana, ela coloca para nós que esse processo ele é inevitável. Por que inevitável? Porque faz parte do processo de evolução que nós precisamos passar. Porque, enquanto espíritos, ainda estamos vivendo num planeta, aí fazendo uma elaboração mais ampla do processo, como vivemos num planeta de provas e expiações, sabemos que ele ainda é um planeta onde o mal ainda persevera. E, obviamente, que todo aquele que colocar energia, vigor, ação, pensamento para o bem, vai ter momento ou terão momentos de resistência. Esses momentos serão momentos bem difíceis. Momentos estes que vão nos colocar naquela situação de desânimo, aquela situação mais inconsolável, de achar que está no caminho errado e que as pessoas não te entendem. Mas Joana assevera que esse processo é um processo natural. O próximo, por favor. Então, ela coloca essa questão das vivências emocionais, dos processos que nós passamos às vezes, nos frustramos. Próximo. E tem essa situação é meio anedótica, mas mostra um pouquinho do que é a realidade daqueles irmãos e irmãs que estão na tarefa do bem, de buscar trazer algo de bom para a coletividade, trabalhar na seara do Cristo, como trabalhadores de Jesus. Então, muitas vezes você está lá trabalhando para tentar tirar a água que está entrando no barco, que está afundando. Alguns também estão junto de ti, mas uma outra parte fica naquela situação de conforto e, o que é pior, entra num quadro de indiferença. E isso, para nós, é excruciante, porque entra no nosso coração como se fosse uma faca. Porque nós sabemos que se todos nós juntos estivéssemos, para tentar, como nessa metáfora do barco, se todos juntos estivermos trabalhando para tirar essa água do barco, mais facilmente nós vamos resolver o problema. Mas na prática não é isso que acontece, meus amigos. Não é isso que acontece. Muitas vezes o que nós vamos ver vai ser realmente indiferença. Mas, é claro, existe um ponto também que precisa ser destacado, que toda vez que buscamos esse trabalho de nos melhorarmos e também ajudar na coletividade, ajudar o próximo, algo ainda muito relativo à nossa condição espiritual aflora, que é o nosso ego. O nosso ego ainda é algo que, vez ou outra, aparece de forma muito contundente. E é claro que nós somos, eu pelo menos ainda tenho esse problema, de muitas vezes deixar que o ego trabalhe um pouquinho, facilitando a vaidade, o orgulho. Então a gente cai nessa armadilha.
E aí o que acontece? Por que as decepções com os nossos irmãos são mais fortes, eu poderia dizer, mais intensas do que deveriam ser? Porque quando nós somos elogiados, nós somos bajulados porque estamos fazendo algo muito bom, mesmo que aquilo não seja verdade, nós nos sentimos o máximo. Nosso orgulho chega naquele aquele patamar que a gente poderia dizer, chega no platô. É claro que a gente se sente bem, né? Fez bem ao nosso ego, aquilo nos deixa feliz. Cientificamente a gente já sabe que você tem uma descarga de noradrenalina, de dopamina, tem uma descarga de uma série de neurotransmissores cerebrais. Então, materialmente, o elogio nos faz sentir bem. Só que, no momento onde a gente recebe, no mesmo patamar que a gente cresce, né, em termos de felicidade, porque o nosso ego foi inflado, nós também caímos em desespero e tristeza e melancolia quando uma crítica, contundente ou não, nos vem atacar diretamente. Quando a crítica vem, nós nos sentimos injustiçados, porque aí o nosso orgulho já foi inflado, então agora ele vai ser atacado diretamente. É esse ego que faz com que muitas vezes, sem compreender a própria situação evolutiva do outro, é que nós esperamos muito de quem está do nosso lado. Esquecendo que cada um passando pelo seu processo. Cada um com suas dores, com as suas limitações, com as suas virtudes. E, obviamente, que a humildade é aquela que... Essa é uma virtude muito interessante, porque essa é o antídoto para que o nosso ego não infle, para que o nosso egoísmo, nosso orgulho, não faça morada na nossa mente e cause para nós desequilíbrios psicológicos. Então, esse é o aspecto que chama muita atenção. E por isso que muitas vezes nós entramos de forma muito forte nessas amarguras. Mas por que ficamos amargurados? Porque o céu está cinzento, porque chove? Ou porque faz sol? Não. Porque eu estou tendo algum tipo de problema com o outro. A nossa humanidade, nos milênios anteriores, tinha necessidades que eram prementes, que era a necessidade de sobrevivência. Então, para isso, nós caçávamos, para isso nós criamos agricultura, para isso nós colocamos alimento. Ter alimento era algo que não era uma coisa muito tranquila. Se nós formos observar algumas gerações de 50 anos, 40 anos atrás, a coisa mais importante que se poderia pensar era ter a comida na mesa. Aliás, isso faz parte da própria oração dominical. Entretanto, no milênio que se inicia, as questões relativas ao alimento não são mais as prioritárias. Hoje, a prioridade é necessariamente a gente conseguir conviver com o próximo, a gente conseguir fazer tudo aquilo que há mais de 2000 anos Jesus veio deixar para nós, através do seu Evangelho e da Boa Nova. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um trabalho que depende não só de ações, como a gente sabe, a doutrina ela preconiza a caridade, ela preconiza principalmente as questões relacionadas à reflexão, a refletir quem somos nós, o que nós pensamos, quais são nossos valores. Então, colocar até mesmo em questionamento o que a gente considera como valor, para que isso não seja uma agressão para o próximo, é algo que está na pauta, vamos dizer assim, do milênio. Então, esse é um aspecto que é muito recorrente e chama atenção para todos nós. Nós temos uma geração mais jovem, principalmente aqueles que nasceram da década de 80 para cá, que o Rossandro ele fala muito, né? Todo mundo conhece o Rossandro Klinger, né? Então, nas palestras dele, ele fala muito sobre essa dificuldade dessa dependência psicológica que essa geração mais recente tem. E muito se dá por esse trabalho, por essa dificuldade que essa geração tem de lidar com o outro, de lidar com as decepções.
a facilidade que essa geração tem de inflar o ego e a dificuldade que tem de conviver com as decepções. Na década de 90, nós tivemos um aspecto que foi meio que modelador do planeta, que foram as padronizações. Não sei se todos aqui já ouviram falar nas famosas ISO. A ISO 9000, ISO não sei o quê, tudo quanto era ISO padronizava as coisas. E isso, do ponto de vista material, facilitou muito a vida do planeta. Só que nós, enquanto seres humanos, embora sejamos seres inteligentes, que raciocinamos e refletimos, nós, às vezes, temos dificuldade de separar uma coisa da outra. E criamos esse ISO também para as relações. Criamos esse ISO também quando nós vamos encontrar na mídia dos Facebooks, dos Instagrams e de todos os meios de comunicação que nós temos hoje pela internet, nós vamos encontrar que existem padronizações de felicidade. A tristeza não faz parte da vida. Isso por esse padrão. O que é um equívoco. O tempo todo passamos por momentos de tristeza. E é isso que vai formar melhor o nosso caráter. É isso que vai formar melhor a nossa condição de criar valor em relação à moral. É óbvio que nós não precisamos passar por todas as dificuldades para dar valor quando essas dificuldades são sanadas. Eu não preciso passar fome para entender que ter comida na mesa é algo extremamente importante. Eu não preciso ter um câncer para entender que tomar conta da minha saúde é algo extremamente valoroso para que eu consiga ter uma vida mais saudável. Não é sempre assim. Entretanto, os momentos de dores, decepções, noite escura da alma, eles virão. Mas precisamos aprender com eles. Essa é a grande questão. Então, temos uma geração mergulhada na depressão, usando ansiolíticos, psicotrópicos, as drogas invadindo a juventude, e muitas vezes nós ainda não sabemos o que fazer. Sabemos a causa, mas a solução do problema ainda está longe de vir, mas precisamos refletir sobre. Vamos para o próximo slide aqui. Então, em relação ao ego, Einstein ele tem essa fala que é muito interessante, né? Toda vez que você tem seu ego inflado, é mais difícil você pensar de forma cognitiva, né? Porque você está muito mais pensando na valoração do seu próprio ser, né? Eu sou o maioral, eu sou o melhor, eu sou. Né? Então, difícil. Complica mais. Próximo. Esse aspecto é extremamente importante, porque quando falamos em noite escura da alma e das dificuldades que a vida nos oferece, das tristezas, das dores, elas fazem parte desse pacote que nós chamamos de processo encarnatório. E é muito importante que saibamos que os momentos de dificuldade e de dor, elas virão, mas elas passarão. E Jesus já trouxe para nós receitas bastante seguras de passar por essas situações e conseguir não deixá-las de tê-la, ou de tê-las. Mas, como ele mesmo disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, essa perspectiva do Cristo, ela é extremamente importante e, às vezes, deixada um pouco de lado. Porque, muitas vezes, na nossa rotina, e aí podemos dizer a própria humanidade, nós, muitas vezes, trabalhamos através da barganha. Fazemos qualquer coisa que nos dê prazer. Se aquilo não me dá prazer, não faz sentido. Eu fiz, trabalhei, não senti prazer com aquilo, não faz sentido. Tem que ter um certo cuidado em relação. Porque nem sempre a liberação de dopamina é aquilo que você precisa para ter a apropriação de virtudes, de moralização e de intelectualidade. Os franceses têm uma frase que eu agora não vou pronunciar porque eu também não sei falar francês, que refere-se à necessidade de cada um de nós ter o momento de luta para se chegar a um objetivo. Ou pode ser chamada da boa luta, da boa batalha. Todo o processo aonde você quer chegar, como objetivo, precisa de luta, precisa de um certo
como Churchill, aí sim posso falar, porque essa tradução é mais fácil, né? Churchill, na Segunda Guerra, falava, olha, os ingleses não vão né, se entregar para os nazistas, entretanto, nós vamos ter sangue, suor e lágrimas. De certa forma, o trabalho, o que ele diria, era exatamente sobre isso, nós vamos trabalhar até o fim. E nem sempre o trabalho, o esforço, ele vai te trazer recompensas que aliviem ou te deem satisfações imediatas. Esse é um ponto muito importante. Teve um experimento que foi feito nos Estados Unidos por um grupo de psicólogos, que eles colocaram algumas crianças numa sala. E no meio da mesa, né, no meio da sala tinha uma mesa, e existia um pote com balas. Aquelas balas mais gostosas possíveis, que toda criança adoraria. Mas tinha uma recomendação da psicóloga para as crianças, 10 crianças mais ou menos, ou 20. Que elas não poderiam pegar nenhuma bala até o próximo orientador chegar. As crianças ficaram olhando para a cara dela, ouvindo. E daqui a pouco, para a surpresa das crianças, a orientadora sai da sala e deixa todo mundo ali sozinho com aquelas balas maravilhosas. E é óbvio que alguns olhavam para a bala, outros conversavam, mas olhavam para a bala, daqui a pouco um começa a pegar, e quando um começa a pegar, o outro começa a pegar também. Entretanto, alguns dessas crianças não pegam a bala. Eles não pegam a bala e ficam com a vontade, segurando aquela vontade até meia hora após, quando chega outro orientador. Isso foi uma pesquisa, todos os nomes dessas crianças foram registradas. 20 anos depois, 30 anos depois, foi-se buscar informações a respeito desses adultos. E qual foi a relação que eles encontraram? Todos aqueles que pegaram a bala foram adultos frustrados, porque não conseguiram conter o desejo de satisfazer aquela necessidade imediata. Aqueles que esperaram, souberam dar valor àquele nervosismo de esperar o momento certo, não só por uma postura educacional, mas por saber que aquilo era o que tinha que ser feito, todos eles se desenvolveram, foram pessoas capazes, líderes e tinham vida plena. Então, a psicologia ajudando nesse sentido, mostrando que esses processos que, ali para uma criança foi só um teste, mas vale para que nós possamos fazer analogias mais amplas sobre o nosso comportamento psicológico. O próximo slide. Aprender a enfrentar a realidade. Deixa eu ver aqui. Aprender a enfrentar a realidade... Joana continua, né? Aprender a enfrentar a realidade é dever de todo lutador honesto, especialmente quando a serviço da causa do bem, da justiça e da verdade. Essa é a questão. Então, se o nosso trabalho vem de encontro a essas questões, a gente tem que se manter firme. Se aquilo que está sendo motivação para as suas ações for algo nobre, algo que vai te trazer não só um benefício material, mas principalmente um benefício intelectual, espiritual, para você e para outrem, mantenha-se firme. Mantenha-se firme, porque as críticas, as tribulações, todas elas virão. Mas se você se mantiver firme, você vai conseguir. Tá? Próximo. E por que muitas vezes, quando nós nos mantemos firmes, a situação de tentar, né, trabalhar no bem, trabalhar pela justiça, é sempre mais difícil, né? E aí você vai ver vários exemplos, né, que a humanidade tem, de pessoas, de irmãos, que trabalharam profundamente para garantir que a justiça, a paz, o amor reinasse entre os homens. É porque a nossa psicosfera ainda, né, falando de psicosfera, esse termo foi criado por Joana de Ângeles mesmo, né, em Após a Tempestade, e em muitas outras obras esse termo também vem. O André Trigueiro comenta bastante sobre esse tema, mas significa exatamente toda aquela criação mental que nós, de certa forma, externalizamos para o meio externo. Isso cria a psicosfera. Nosso planeta tem uma psicosfera que é relacionada aos nossos pensamentos. E
como planeta de provas e expiações, a psicosfera do planeta ainda é mórbida. A psicosfera do planeta ainda é enegrecida. Isso faz com que muitas das nossas ações, né, ela não tem só testemunhas de espíritos, né, como muito bem colocado no Livro dos Espíritos. Nós somos cercados por espíritos 24 horas, mas não é só isso. Nós também vamos ter a companhia de uma psicosfera que pode ser uma psicosfera agradável, mas também pode ser uma psicosfera altamente, vamos dizer assim, nociva, né, para o nosso entendimento, para as nossas ações, para o encaminhamento do bem-fazer, né? Então, esse é um ponto que é bastante importante da gente também perceber. Obviamente que a gente não pode entrar também num clima de desânimo, muito pelo contrário, porque a cada momento essa psicosfera já está mudando para melhor. A única maneira de você diminuir as trevas é aumentando a luz. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar melhor o nosso pensamento, e tem uma obra de Emmanuel psicografada pelo Chico Xavier espetacular, chamado Pensamento e Vida, fininho, mas espetacular, que fala exatamente, entra nos detalhamentos sobre a importância do nosso pensamento. Se nós soubéssemos que o nosso pensamento cria a realidade, nós faríamos diferente. Próximo. Eurípides Kuhn, ele faz uma observação, isso não está aqui na obra, sobre a questão da psicosfera. Então, é mais ou menos isso do que eu falei, né? Eu não vou ler novamente, mas retrata exatamente a condição que nós estamos hoje, né, no nosso planeta. Próximo slide. Então, quando nós nos mantemos firmes na nossa proposta, um ponto que é sempre lembrado, né, que é a questão da educação. É a educação, não é a educação formal. Não estou falando aqui da educação escola, mas eu estou falando da educação como sendo algo que traz o que há de bom de dentro de nós para fora. É essa educação, é esse educare, de trazer o nosso Deus interno para fora, fazendo com que nós sejamos seres divinos e passemos a usufruir de todas as nossas potencialidades enquanto seres divinos. É essa educação que é extremamente valiosa. E o nosso milênio vai ser um milênio que vai ser muito vinculado a mudanças muito fortes na educação nossa, do espírito, mas vai chegar também na educação formal. Obviamente que precisamos ter um pouco de paciência, mas é o caminho que está prestes a se vincular ao nosso momento contemporâneo, né? Então, a questão da educação vem vinculada ao exemplo. Então, toda vez que você insiste, é isso que eu quero trabalhar no bem, eu quero ajudar, né? Eu quero ensinar, eu quero ser honesto, não deveria ser, porque isso está na obrigação de um ser, né, que busca a melhoria. Entretanto, nós temos atavismos corruptivos tão fortes que nós precisamos, o tempo todo, também estar falando, eu quero ser honesto, eu preciso ser honesto. Eu estou falando das pequenas corrupções, estou falando do furar fila, estou falando da gente não dar a vaga quando tem que dar, estou falando da gente dar o troco na hora que recebe o troco a mais, estou falando de coisas pequenas. Essas corrupções são elas que criam também morada, né, na nossa condição, na nossa própria mente, e vai garantindo com que a gente dê saltos maiores no que diz respeito a processos mais violentos de corrupção. O próximo. Isso aqui foi um exemplo, eu acho que não ficou tão bem, né, a diagramação ali, mas é o exemplo de um site que traz o nome do site agora eu não estou conseguindo ler, acho que é Boas Ações, alguma coisa assim. Mas, enfim, ele pega do Brasil todo ações que envolvem benemerência, ajuda ao próximo, tanto na área de educação, agora com as enchentes, né, essas organizações não governamentais que trabalham para o bem, né, desses que estão desabrigados ou desalojados. Então, todas essas ações, o site levanta, e isso é muito bom porque eleva até a nossa autoestima, porque
Uma das coisas que a gente ouve muito é aquela ideia de que esse mundo está perdido, porque quando a gente liga a televisão, a mídia atualmente, ela enfatiza muito a coisa negativa, né? As coisas positivas geralmente são enfatizadas naqueles horários que não são nobres. 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã do sábado ou do domingo, horário que nós, né, precisamos descansar, né? Então, muitas vezes nós não estamos acordados. E se estamos acordados, somos num número ainda muito pequeno. Então, esse é um problema. Esse tipo de ação, a gente precisa o tempo todo estar bombardeando a nossa mente de boas ações. Que sejam nossas também, que nós possamos também estar vinculados a essas boas ações. Seja pelo pensamento, né, que a gente tem que falar o tempo todo sobre isso. Nosso pensamento no bem, ele cria realidades. Mas se a gente puder fazer além disso, muito melhor. Né? Se eu puder ajudar crianças que estejam tendo necessidades na área de educação, a área de saúde hoje tão necessitada, a gente vê a nossa cidade com as dificuldades que estão, mas o Brasil como um todo tem essa chaga ainda social que precisa ser equalizada. Então existem vários caminhos que podem ser trilhados por nós à medida que nós acreditemos que isso seja um caminho plausível para a nossa existência. E deixar um pouco de lado aquela ideia de que alguém tem que fazer por nós. Deixar de lado um pouco aquela ideia de que alguém tem que fazer alguma coisa. Né? Se nós não formos os primeiros, nada acontecerá. Mesmo sabendo que, no momento que você impetrar a sua ação para fazer algo de bom, as resistências serão infinitas. Próximo. Joana de Ângeles comenta que, da mesma forma que o mar, se a gente for observar, né, como essa foto, na parte do costão, você tem ali as ondas batendo, ela bate às vezes com violência, e ela cria uma certa destruição ali, ela cria uma erosão, né? Aquelas rochas vão se desgastando, você vê que tem uma turbulência ali. Mas logo abaixo, quem já teve a oportunidade de ver os mergulhos que são feitos logo abaixo dessa camada aí, onde você tem um batimento de ondas, a gente percebe tranquilidade. Quem já viu filme de pessoas mergulhando, quem faz mergulho, às vezes tem esse depoimento. Eu gosto de mergulhar porque lá eu me sinto em paz. Quer dizer, está mergulhando, aquela lentidão, aquela calma. Isso pode ser também trazido para a nossa realidade quando nos encontramos nessas situações mais difíceis. A situação difícil o que é? É o batimento da onda. Ela está causando impacto? Está causando impacto, está me deixando triste, está me deixando magoado, eu estou com aquela vontade de largar tudo e tudo mais. Mas faça uma introspecção, né? Tente transcender um pouco essa situação e olhar do alto, se é que é possível. Ou seja, eu estou naquela situação, mas se eu me olhar do alto, eu vou perceber que aquilo que eu estou passando é o que todos os habitantes do planeta passam também. Ué, se todos os habitantes do planeta passam também, por que eu não posso passar? E se todos passam, então comigo também vai passar. Então, é você transcender o seu problema. É uma das coisas mais difíceis, porque geralmente quando estamos num problema, estamos mergulhados nele. Ele nos causa dor, né? É muito difícil você, quando está com dor, alguém chegar para você e falar, calma, tudo vai melhorar e tal. Obviamente que é uma condição que muitos de nós ainda não temos, mas precisamos saber que é possível. Próximo. Joana de Ângeles comenta também que, se a gente for fazer uma análise sobre o que é o nosso planeta ele vem já de alguns milênios se desenvolvendo, né? A própria doutrina espírita tem o processo de evolução anímica, né? Os estudos vinculados a esse processo evolutivo. E nós temos muita vida além da vida humana funcionando no planeta. E nós sabemos que a vida, para funcionar, ela não é uma perfeição.
E as crianças sofrem muito com isso, né? Porque quando vem aquela gazelinha bonitinha, né? Saltando na relva da África, e vem um leão e... né? Destroça aquele animalzinho, aquilo ali é uma quebra de um certo fascínio, de uma ilusão que não é desse planeta. Existem processos de destruições que são importantes para que a vida se perpetue. É necessário que alguns doem a vida para outros, para que as coisas tenham equilíbrio. Se aquelas gazelas nunca sofressem um ataque dos predadores, simplesmente o número de gazelas ficariam tão grande que toda aquela vegetação acabaria, porque eles comeriam tudo. E aí todos morreriam de fome. Então tem que existir um equilíbrio. Joana de Ângeles comenta também que essa relação, às vezes, existe porque o homem ainda não se desvinculou da sua couraça material. Porque nós, enquanto seres, agora que estamos começando a trabalhar com a região de neocórtex, né, usando mais os aspectos intelectuais, espirituais e morais, mas a região límbica, que é aquela região muito da emoção e do instinto, ainda é muito forte. O macho alfa, aquele que precisa ser mais forte que os outros. É por isso que muitas vezes somos ofendidos, porque numa situação até mesmo de benemerência, de ajuda ao próximo, existem irmãos que se sentem na condição de achar que, opa, ele está se sobressaindo mais que eu. Essa é uma condição ainda desse primarismo da nossa condição espiritual. Nós ainda temos isso. E por esse motivo sofremos, porque eu posso até entender, eu posso até entender o meu irmão, mas ele não entende que eu estou numa condição que hoje eu estou podendo dar saltos maiores, né? E aí vem a crítica, muitas vezes infundada. Mas mesmo que tenha fundamento, né? Toda crítica precisa ser feita com todo zelo, né? Próximo. Ela cita o Charles Darwin, que publicou essa obra em 1859, muito próximo do período de publicação das obras espíritas, que foi um contemporâneo de Kardec, né? E ele coloca, na verdade, Joana de Ângeles coloca, que mesmo Charles Darwin, que é uma sumidade dentro da área científica, ele passou pela noite escura da alma. No prefácio da Origem das Espécies, dessa obra, ele é um comentário de um professor da USP sobre a obra do Darwin, e ele comenta que Darwin tinha uma preocupação enorme com alguns cientistas da época, porque muitos cientistas eram criacionistas. Ou seja, acreditavam que todos os seres eram criados separadamente, que não existia um ancestral comum para que houvesse o processo evolutivo, como a ciência hoje acredita. E o que é interessante, a crítica em relação a Darwin era que muitos achavam que Darwin, trazendo a teoria da evolução, desmentia Deus. E Darwin nunca fez isso. Pelo contrário, em muitos momentos da obra ele fala a respeito do Criador, porque uma coisa não desvincula a outra. O fato de existir uma espécie que serviu de base para todas as outras que habitam o nosso planeta hoje, pode significar, e significa simplesmente que foi Deus que criou todo esse processo, porque Ele criou as leis. Deus criou as leis, todas as leis da vida. E aí ele sofre terrivelmente porque as críticas que eram feitas às obras, algumas eram de cunho científico e outras eram de cunho religioso. E aí ele entra em depressão. Logo depois da publicação, 3 anos depois, ele entra numa depressão profunda e precisou de muitos amigos cientistas para produzir as versões seguintes da Origem das Espécies, mostrando o quanto isso é inexorável para todos nós. Todos nós passamos por isso. Próximo. Joana de Ângeles traz também um pouquinho da história do São João da Cruz. São João da Cruz, ele tem uma obra que intitula o nosso capítulo do estudo de hoje, A Noite Escura da Alma. São João da Cruz, ele
é considerado santo pela Igreja Católica, e ele, mais ou menos no século XVI, por volta de 1540 até 1580, ele tem uma obra bastante significativa em relação a ter um entendimento sobre a alma humana. E o que é interessante é que ele teve uma infância muito difícil, porque o pai dele, na Espanha, o pai dele tinha posses, mas quando casa com a mãe, que era muito pobre, ele é deserdado. O pai é deserdado, então eles vão passar dificuldades financeiras muito fortes. O irmão do meio desencarna em função disso, e ele, com a mãe, fica em situação financeira muito difícil. Então ele vai estudar, na verdade, ele vai ser coroinha das igrejas, para conseguir ter comida e abrigo, essas coisas. E ele se dá muito bem e depois vai estudar, né, a teologia e tudo mais. E ele cria, junto com uma outra freira muito conhecida, que agora não, acho que é Teresa de Dávila, as Carmelitas, a Ordem Carmelita Descalço, né, para ser mais exato. Então essa ordem foi uma ordem que veio num período chamado período de Contra-Reforma, para contrabalancear a ação dos protestantes, naquele período que a Igreja Católica estava tendo uma dissidência muito grande. Então, ele vinha com as propostas dele, não vou entrar nos detalhes, mas o fato interessante da vida de São João da Cruz é que, nas competições que ocorreram, né, na Ordem Carmelita Descalça e Carmelita Espanhola, ele é preso pelos carmelitas espanhóis, pela Ordem Carmelita Espanhola. Fica 9 meses preso, à base de água, pedaço de pão e peixe salgado, num quarto de 3 por 2 metros quadrados. Difícil até imaginar, mas ele fica 9 meses. E nesse período é o período que ele consegue escrever a obra dele. Ele recebe papel e lápis de um dos carcereiros, e aí ele vai escrever essa obra. E foram 4 livros que ele consegue escrever, e o segundo é A Noite Escura da Alma, que aí ele fala de forma muito profunda a esse respeito, né? E qual é a essência da obra? É que todos nós vamos passar por dificuldades, e a maneira da gente conseguir suplantar essas dificuldades é a gente entrar naquela condição do nada mesmo, da gente não tirar o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, tentar nos esvaziar. Porque a única maneira, segundo ele, da gente mudar é que nós, enquanto homens velhos, possamos nos esvaziar das nossas amarras, né, e dificuldades psicológicas, para que a gente possa se encher com Jesus Cristo. Tira o que há de ruim na gente e depois a gente substitui com Jesus. Então, esse foi um ponto bastante interessante e que serviu também de base para Joana de Ângeles propor o capítulo. Próximo. Então, Joana de Ângeles continua e diz que aquele que não consegue vencer... deixa eu achar aqui que fica mais fácil para eu ler. Aquele que não consegue vencer a noite escura, dificilmente conseguirá saudar a madrugada de luz que chega após a sombra aparentemente vencedora. Então, toda vez que vamos passar por essas dificuldades, por esse momento de tristeza, angústia, né, e que são complicados porque a gente não vê saída, né? Por isso que é a noite escura da alma, a gente vê tudo negro. Mas fiquem certos que essa madrugada passa, essa noite passa, e sempre vê o amanhecer. Então, se manter firme é o ponto que Joana quer destacar aqui, da gente saber que, mesmo com essas dificuldades, elas vão vir, mas elas vão passar. Elas sempre passarão. Tá? Próximo. E Joana de Ângeles complementa voltando à questão das falas que nós recebemos muitas vezes de críticas e elogios e tal. Tem uma fábula, né, oriental interessante, que certa vez um monge e seu discípulo caminhando, e o discípulo pergunta para o monge o que ele poderia fazer para se proteger, né, vamos dizer assim, das dificuldades de relacionamento com os homens. Porque ora os homens nos elogiam, nos agraciam, mas ora também eles nos repudiam, nos escarnecem e procuram
né, nos colocar numa situação muito difícil. Aí o monge fala a seguinte questão: você vai fazer o seguinte, você vai no cemitério, escolhe um túmulo, e você passa a noite dizendo todos os impropérios possíveis, de coisas terríveis que ele fez enquanto encarnado. Depois volta aqui. Aí o discípulo não entendeu muito bem, achou aquilo ali estranho, né? Aí foi. Aí chegou lá no túmulo e, pá, você foi isso, você foi aquilo, você foi ladrão, foi bandido, assassino, pá, pá, pá. Aí voltou. Aí chegou no monge. Olha, eu fiz isso. E aí o monge perguntou, então, o que foi que aconteceu? Aí o discípulo, não aconteceu nada. Pois bem, então agora você volta lá para o cemitério e você vai falar coisas maravilhosas. Fale tudo de bom. Não precisa ser verdade, mas fale tudo de bom para ele. Aí o discípulo botou a mão na cabeça, coçou um pouquinho e foi. Aí ficou a noite toda lá. Você é maravilhoso, você é uma pessoa que deveria estar conosco, e só elogio. Aí quando ele voltou, saiu com a mão na cabeça, aí conversou com o monge, olha, não aconteceu nada. Aí o monge chega para o discípulo e diz, exatamente, é assim que você tem que se comportar quando alguém vier para você e fizer um elogio, cabido ou não, e se outra pessoa depois vier e fizer uma crítica a você, fique em silêncio como um túmulo. Essa é a lição, né? Então, é bastante oportuna nos tempos de hoje, né? E né, vamos dizer assim, são medidas de precaução, né, para todos nós. Jesus é o nosso exemplo magnânimo, né, no que diz respeito à entrada e saída nas noites escuras da alma, porque por muitos momentos ele teve que passar por essas situações, sabendo muitas vezes que não seria compreendido, né, em vários momentos da sua trajetória, e em todos os momentos ele acreditou, seja no deserto, seja no momento do julgamento, seja na Via Crucis, em todas as situações, Cristo passou pela noite escura da alma e conseguiu vencer, né? Então ele é o nosso exemplo máximo, né, da condição que o homem é capaz de se vincular. Próximo. Então, para terminar, Joana de Ângeles, ela tenta nos deixar muito cientes, talvez essa seja a melhor palavra, da nossa condição humana. Nós, enquanto seres encarnados, muitas vezes, algumas vezes inconscientemente, outras vezes não, ainda teimamos em vincular nossas existências em determinadas ilusões. Isso é extremamente relevante, a gente precisa refletir sobre. Não adianta a gente se envolver em determinadas situações e achar que o mundo está no nível de perfeição que nós gostaríamos que fosse, porque não está. Então, as ilusões que muitas vezes carregamos em nossos corações, elas vão trazer muitas dificuldades e vão simplesmente provocar essas noites escuras da alma, porque nós vamos nos decepcionar. Então, quando conhecemos a realidade da vida, nós vamos entender que aquele irmão que está do nosso lado, embora seja um irmão com todas as potencialidades de espírito que vai evoluir para algum dia ser um espírito crístico como Jesus, mas ele ainda, em muitos casos, ainda encontra-se numa condição de imperfeição tamanha que muito antes de você pensar que algo pode ser feito, ele já vai te decepcionar. Mas a decepção não é que ele te decepcionou, é você que se decepcionou com ele, porque acreditou que ele fosse muito mais do que ele verdadeiramente era. Essa é a questão. A gente se ilude demais. Então, no nosso trabalho, saibamos que a tarefa, muitas vezes, ela começa conosco e não vai ser concluída por nós. Em várias situações isso vai acontecer. E o nosso imediatismo tem que ser trocado imediatamente.
por essa relação de dever cumprido, que todos nós, enquanto cristãos, precisamos ter. Precisamos ter a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor. Esse é um ponto que merece nossa reflexão o tempo todo, né? E toda noite, quando dorme, Santo Agostinho, não esquecer. O que eu fiz de bom hoje, né? O que eu deixei de fazer de bom? Quem foi que eu magoei? Então, reflexões importantes para que no dia seguinte nós possamos nos reajustarmos com a lei divina. Então, para finalizar, Joana coloca, não precisa nem colocar, não, que eu faço a leitura, que atravessando a tua noite escura da alma, ora e confia, trabalha e persevera, porque após a densidade da meia-noite, começa o amanhecer. Mesmo sem que notes as luzes que em breve dominarão o dia, porque elas virão, com certeza. Meus queridos, muito obrigado e que Jesus esteja no coração de todos nós. Que assim seja.